Vamos lá. Existem outras formas de você definir também esse tempo, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou diminuir as imagens, poderia até ser por quadros. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou diminuir elas mais um pouquinho. Ok. Aumento esse zoom, que aí ele começa a me mostrar por frames. Vamos colocar aqui, por exemplo, menorzinho ainda. Pronto. Um frame. Ficou aqui em ajustadas em um frame. Aí é só eu mandar novamente, né, ele fazer aqui a transformação. Assistente de quadro-chave, camadas em sequência sem sobreposição. Cada uma então tem um quadro, né? Cada uma tendo um quadro, ó. Vou mandar ele fazer a execução aqui. Tinha dado acho que 8 segundos. Isso. Só que aí vai ser rápido demais, né? Como são poucas imagens, ele passou aqui de forma muito rápida por elas. Praticamente não deu para visualizar nada ali. Poderia ter sido mais do que um frame só. Então foi bem rápida aqui a transição entre essas imagens. Outra forma de fazer isso aqui também simples é o seguinte: vou deletar aqui as imagens. Com elas selecionadas, eu posso arrastar direto para a opção de composição, ó. E aqui ele vai me dar algumas configurações específicas, entendendo que eu estou mandando uma sequência para uma composição. Composição única ou várias composições. Eu quero uma composição única, só que com vários objetos. Usar as dimensões de uma dessas imagens. Nesse caso, é ideal que as imagens tenham o mesmo tamanho, tá joia? A minha não tem o mesmo tamanho, então eu vou deixar aqui que a imagem 1 defina qual vai ser o tamanho da minha composição. As outras vão então pegar com base nela. E a duração aqui, ó, de cada uma delas. Vamos colocar, por exemplo, 5 aqui, ó. Vamos colocar 5, sendo que 1 segundo vai ser, ele fala aqui, ó, que 0,5 é a base de 30. Tá? Provavelmente 30 frames por segundo é o que ele vai colocar, né, dentro dessa sequência. Mas nós podemos configurar aqui também. Então vou deixar aqui como se fosse meio segundo, 0,5. Se eu quero aqui camadas em sequências, exato, e eu não quero sobreposição. Então vou deixar justamente com essas configurações, do OK. Eu tenho aqui então as minhas camadas, ó, cada uma com 5 frames, como vocês podem ver. Ó, perfeito. Deu praticamente aqui, se o projeto está com 30 quadros por segundo, como eu falei, são 6 imagens, ó, deu 1 segundo perfeito. Então eu tenho 1 segundo de animação utilizando essas configurações, ó. 1 segundo, e nesse 1 segundo, né, cada imagem recebe 5 frames, então ele passa aqui 6 imagens por segundo. Então foi uma configuração simples que eu fiz, utilizando apenas a questão aqui da criação mesmo, né, da composição. Então bem simples, você consegue ajustar. Estou mostrando com a imagem, mas não importa o objeto. Se fosse vídeos também eu conseguiria fazer, né, que um executasse após o outro de forma simples, assim como foi feito na imagem. Então as principais configurações aqui da timeline, né, e da parte aqui de composição são essas. Tem uma outra configuração que nós vamos começar a ver agora, que é o seguinte: deixa eu apagar isso aqui. Vou trazer só uma imagem mesmo, pronto, só a primeira. Ah tá, deixa eu concluir ela aqui, porque ela foi gerada com a própria composição. Então vou deletar essa composição, ok. Vou arrastar novamente para que ele crie uma única. Ele não estava deixando de explicar isso aqui, por quê? Porque eu tinha uma composição com várias imagens, né? Então ele vai querer que eu arraste mais de uma imagem para ele gerar a sequência, ou eu tenho que excluir aquela composição e arrastar apenas uma para ele criar uma composição a partir dessa única imagem. Então tem essa diferença aí. Ali no caso eu não poderia excluir todas as imagens e arrastar apenas uma imagem para uma composição que era sequencial. Aqui o que eu ia falar é o seguinte: quando nós temos um único objeto aqui, independente se é imagem ou vídeo, quando é imagem ele só vai ter transformar, quando é vídeo que possui áudio vai ter transformar e áudio. Quando eu começo a trabalhar com efeitos, nós já vamos começar a ver isso aqui em efeitos, vou colocar um efeito, por exemplo, que seja bom para imagens, né? Vamos supor que correção de cores, matiz, saturação, que é um efeito simples para a gente mexer na coloração da imagem. Depois a gente vai entender mais sobre os efeitos. Aqui eu posso aumentar, por exemplo, a saturação, dando mais cor ao objeto, ou diminuir essa saturação deixando ele preto e branco. Olha lá, que já é quase preto e branco ali, né? Vamos só colocar uma tonalidade aqui de matiz.
Aí, ó. Beleza. Então aqui, ó lá, ele vai deixar ele mais com esses tons de amarelo ali. Se eu deixar para menos, ele vai remover esses tons. Mas isso aqui não é importante por enquanto, vocês entenderem, que depois eu vou passar pelos efeitos explicando um a um. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: qualquer outro efeito que eu colocar, outro objeto que eu inserir dentro do meu projeto aqui, que esteja na composição, né, vamos dizer a imagem, ele vai então agregar aqui a opção dele. Ó. Então eu vou ter a opção de efeitos e aqui eu vou conseguir configurar essas opções de efeito também aplicando os keyframes, né, os quadros chaves e aquelas configurações que eu já tinha passado.